Olá, sejam bem-vindos ao Policast. Este vai ser o primeiro episódio que vamos convidar mulheres empreendedoras do embelezamento do olhar e principalmente as minhas alunas, para que elas venham contar um pouquinho da trajetória delas. E eu quero abrir esta oportunidade para que essas meninas, as minhas mentoradas, as minhas alunas, possam contar a trajetória para que você também se inspire. E hoje, nada melhor do que eu trazer uma amiga, uma pessoa muito especial na minha vida, nesses mais de 10 anos aí, a Michele Bonfim, que além de minha aluna, além de uma amiga muito querida, faz parte de uma trajetória, uma parte muito importante na minha vida, que eu tenho um carinho muito especial, é uma amiga confidente. Com certeza. Então, a Michele está aqui. Mi, obrigada por você participar agradeço, desse Cláudia. convite. Eu que Meu primeiro agradeço. podcast, que não é podcast, então E ainda bem que eu sou a primeira, né? Senão ia ter briga. é isso, ia ter briga. Então eu quero que você fale para as meninas, até para os meninos também, que eu já tive Sim. alunos aí, homens, Com tá? certeza. E eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é a Michele, aquela mocinha que veio do interior. Conte a sua história, que para mim é muito inspiradora e eu te admiro, não só Obrigada. como profissional, mas como pessoa também, guerreira, toda a sua história. Eu sei que teve momentos aí difíceis e a gente vai mexer nessas feridas, eu acho importante, porque a gente olha nas redes sociais, a gente só vê o lado ali lindo, glamour, né? né? O glamour, e a gente não vê o outro lado. Então, quem é Michele Bonfim? Bom, primeiro, bom dia, né? Bom dia. Leão, como eu costumo chamar a Polly desde sempre. Ela é uma leoa, sempre foi. Vim de Tupã, uma cidadezinha minúscula, muito pequena. Vim para São Paulo com o Nairon, meu marido, na época. E vim sem conhecer ninguém. E como eu entrei para os cílios, né? Eu me lembro que tinha uma amiga do interior que já teve esse contato direto com os cílios. E na época eu achei muito bacana. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui já procurar um curso. Foi, assim, um curso muito básico, aqueles que você sabe, né, de escola profissionalizante. E o meu primeiro contato com os cílios foi assim. E a Mas o parte... que a Michele fazia antes dos cílios? Tá, Isso é que eu quero saber. a E o que a Michele saiu de Tupã e veio parar em São Paulo? Certo. Como eu te falei, por conta do meu marido, ele passou em um concurso público aqui, na época, e eu trabalhava no banco, fazia Era empréstimo... bancária? Então, eu fazia empréstimo tá. consignado, né? Trabalhei por 9 anos lá, fazendo consignado, não tinha nada a ver com a área estética, porém, eu já empreendia vendendo bijuteria, lingerie, Avon, Natura, tudo que tinha na época eu vendia dentro do banco, né? E sempre já tive também uma pequena... Contei um grama na época. Abri uma salinha dentro de um salão de cabelo. Então, Legal. essa coisa de empreender, de querer ter o meu próprio negócio, sempre teve comigo, desde sempre. Então, eu vim de Tupã, como eu disse, né, com o meu marido, porque ele passou em um concurso, na época a gente só namorava. E aí foi aquela, ou vai ou racha, sabe? Ou termina ou vem pra cá. Então, eu abandonei tudo em Tupã. Tudo que eu digo é emprego, família, que é tudo, né? Para mim, tudo, família, tudo. E vim para São Paulo, sem conhecer ninguém, sem família. Aí, quando cheguei aqui, fiquei noiva, eu tinha 27 anos. E não tenho filhos, também não pretendo ter, não quero ser mãe. Mas tinha a Mini. Tinha a Mini, minha cachorrinha, que faleceu ano passado, em maio, inclusive. Semana que vem vai fazer um ano. Enfim, comecei a fazer um cursinho, né, para passar em concurso público, já que meu marido é dessa área, a família toda, então ele me incentivou, você tem que fazer concurso, vai fazer cursinho, tá, comecei a fazer cursinho, e aí, óbvio, não gosto de estudar, de ficar lendo, não é meu perfil. Tive uma pequena depressão, não sei se é assim pequena, mas tive crise de ansiedade, depressão, e aí eu fui e falei, não, isso não é para mim, eu não quero isso. E aí eu me lembro perfeitamente, um dia à tarde, a gente morava em uma kitnet, fiquei lá pesquisando o que estava em ascensão na área da Nisso beleza. você nunca tinha trabalhado na área do embelezamento do olhar, Do olhar, certo? não. Nada da Nunca. beleza, a não ser essas empresas que você mantém uma grama, Avon, Exato. representante assim disso, né? Só Tá. isso. Enfim, eu vi lá extensão de cílios e já tinha lembrado que a minha amiga em Tupã tinha me falado que ela também tinha feito um curso, mas não estava fazendo.
E aí fiz esse curso, como já tinha mencionado antes. E aí, no curso, eu falei assim, meu, isso é pra mim. É inacreditável. Um fato importante aqui, eu sempre fui muito habilidosa com as mãos. Eu já fazia, né, biscuit. Então, é uma coisa, assim, muito minuciosa também. E eu, assim, eu Trabalhos manuais, né? adorava. Fazia macramê, crochê, enfim. Todo esse tipo Legal. de coisas manuais. Então, eu tive uma habilidade muito boa no primeiro contato. Tá. E falei, é isso que eu quero. Legal, é isso que eu quero. Mas depois que eu saí desse curso, eu lembro que meu marido falou assim, muito bom, mas tá, e agora? Você vai fazer em quem? Se você não... Parece que eu sou desenrolada e tal, mas eu sou uma pessoa um pouco reservada. Eu não gosto, assim, não sabe, ficar... Você é mais tímida. Não sei nem se tímida, mas eu gosto de ficar no meu cantinho. Então, eu não conhecia nem a vizinha de frente lá onde eu morava. E ele mencionou, falou assim, tá, mas e aí, você vai fazer cílios em quem? Falei, não sei em quem, mas eu vou fazer isso. Joia. Como foi que eu comecei agora a captação de cliente, né? Saí desse curso. Na época, o Instagram, ele tava assim, iniciando do Orkut para o Instagram, né? Acho que foi isso. Não, Facebook, né? Facebook para Instagram. E aí eu abri uma conta no Instagram e me lembro que eu fiquei pesquisando lá no buscar. Como chama? Blogueiras digitais influencer ali da região da Liberdade, que eu morava na Liberdade, né? E encontrei uma moça que eu achei ela linda, Giovana, que é ela que me abriu muitas portas. E mandei uma mensagem no direct. Falei, oi, tudo bem? Faço extensão. Não fazia nada, né? Fiz só na modelo. Faço extensão de cílios. Você gostaria de conhecer meu trabalho? E aí, de imediato, ela visualizou a mensagem e já me respondeu. E era uma época de carnaval, me lembro bem. E ela foi fazer os cílios lá na minha kitnet. Eu lembro que a maca... Kitnet, né? Tudo junto. Cozinha, sala, enfim. E eu abri a maca, assim, na diagonal, e ali eu fiz. E ali eu lembro também que ela deixou a câmera filmando, enfim. O começo foi esse, com uma blogueira que eu fiquei lá fuçando, em São Paulo. Ok, depois que eu fiz essa moça, eu já estava em busca de outra, mas eu fui buscar essa pessoa lá em Alphaville. Alphaville, né? Quero atender em Alphaville. Mas aí voltando aqui sobre essa questão, né, de você começar com algumas influencers ali. Eu lembro que aí você já estava iniciando e tudo. Eu não conhecia você, eu conheci você através de uma outra pessoa, mas foi no curso. E eu lembro que depois do curso ali, eu vi você começou a fazer umas influencers bem assim. E aí é esse o ponto agora que eu quero chegar. Você começou fazendo essas blogueiras, essas pequenas influencers, micro-influencers. Aí eu queria saber, como é que... Você só fez um curso? Qual foi, depois, os outros cursos que você fez? E quando você conheceu a Lashbox? E qual foi o processo que você fez ali para chegar até a Lashbox? Então, teve todo um processo, exatamente. Até eu chegar nessas influencers, como você citou, antes de chegar na influencer, eu tinha feito o curso em 2017 da Lashbox, que era a época que Lashbox estava estourada. Como é que você conheceu Brasil, a Lashbox? Né? Assim, E o que a estourado. Lashbox fez parte da sua vida nesse momento? Porque eu vou falar aqui, tá? Não porque eu represento a marca e que, enfim, eu lembro que eu trouxe, nós trouxemos a marca para o Brasil, mas eu lembro que ela fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu falo que eu fui atrás do conhecimento, mas esse conhecimento também me encontrou e me ajudou muito no meu negócio a ser a Poli que eu sou hoje. Eu falo que foi um caminho, as duas. E como não tinha coisas, nada, a gente não tinha conhecimento nessa época, a gente não tinha o básico, o conhecimento básico que a gente tinha, ele era bem escasso, as pessoas retinham, e os produtos eram muito ruins. Então, eu acho que isso foi, sabe, a cerejinha do bolo, exatamente, que fez... eu tenho outras pessoas que a gente quer trazer pro Policast, que exatamente elas falaram, nossa, aquilo ali foi um divisor de águas, porque até o mercado começou a ver de forma diferente.
a extensão de cílios como algo mais elegante, algo mais sutil, que a gente deu uma acessibilidade maior de conhecimento para as pessoas. Então, falei aí, mas eu quero que você Você já explane. resumiu tudo. Eu quero que você explane mais, mas eu quero Tá. que você conte a sua experiência nesse processo, para a gente entrar nas influencers ali. Sim. Bom, a minha experiência com a Lashbox então, isso foi o básico antes curso, né? A Lashbox foi o parque de diversões da extensão de cílios na época, né? Porque era muito novidade, era uma novidade, assim, gigantesca, com aquelas, aqueles cílios, a sereia, né? É ainda a sereia, a Lashbox? Sim. Então, era tudo muito encantador, né? E uma qualidade premium, né? Exatamente. Não só encantador, como a qualidade. Aí que entra. Antigamente, antes Lashbox, nosso material era uma coisa muito grosseira, né? E aquilo para nós já era uau, maravilhoso, né? E aí depois veio a Lashbox, Poli Leão trouxe, que foi assim uma coisa, foi bombástico na época, né? Lembra, Poli? Acho que essa é bombástico. Você foi a primeira, segunda turma, segunda turma, né? turma. Foi uma coisa assim E isso impressionante. alavancou as meninas da época. Total. Que todas, eu falo porque todas as meninas da época hoje são uma Michelle Bonfim da vida, ou é palestrante, ou é mentora, ou é alguma coisa. Eu acho que as meninas souberam surfar aquela onda ali. Não que hoje não tenha, mas eu acredito que aquilo ali ajudou muito, porque o intuito nosso era capacitar as pessoas para que as meninas crescessem. Uhum. E eu lembro que eu escutei algumas vezes assim, você não tem medo de passar conhecimento? E o pouco conhecimento que eu tinha, que a gente não retinha. E eu lembro que as pessoas, eu falo porque quando eu fui fazer meu primeiro curso, as pessoas retinham aquele conhecimento. Sim, total. Não sei como é que foi o seu primeiro curso, mas ou a pessoa não tinha conhecimento ou ela retinha o conhecimento, lembra? Sim, o grande curso que eu fiz mesmo, tem um peso aí, foi o seu na época, né? Lashbox 2017. Depois foram vindo outros, mas a grande mudança mental, ponto de vista, muita coisa foi a Lashbox ter vindo, foi quando você trouxe ela para o Brasil, né? Porque eu me lembro que era uma coisa, era algo assim, era fascinante, não era só fazer cílios, era a gente pegar aquelas caixinhas toda pomposinha, aquelas Mostrar para pinças. cliente, né? Eu chego até a arrepiar de lembrar, porque era foi a nossa época, né? Gente, uma coisa que eu e a Michelle sempre conversa é, olha, a gente precisa voltar àquela... Porque a gente conseguia fazer as pessoas se encantarem de tal forma, de uma forma era tão... mágico. Era mágico, sabe? E a gente vai entrar nesse ponto. Como o mercado foi indo, mas aí, agora conta. Então, você fez e o que mudou isso na sua vida? E aí, dali veio algumas famosas, né? Uhum. Então porque eu lembro o dia que eu vi ali a Michelle, falei, gente, Michelle Bonfim, Não, mas atendendo nem eu Carol Célico. nem eu acreditei. Bom, depois do curso, foi quando essa viradinha de chave aí, que eu comecei a mudar várias coisas no Instagram, como muitas meninas começaram a se inspirar na Lashbox, de cor, de logotipo, enfim, eu lembro que eu falei assim, eu quero dar um upgrade aqui nesse Instagram. Ser premium, né? Eu já tinha esse pezinho lá, né? Só que a gente não tinha... Conhecimento. Não tinha... Era aquela caixinha, acho que... Tá. Você lembra? Entendi. Era coisas muito... Grosseiras. Não tinha como a gente nem querer fazer algo a mais ou alguma graça, porque era umas coisas meio estranhas, né? Lembra? Às vezes, tinha gente que trabalhava com aquele potinho solto de cílios, né? Após o curso, eu lembro que eu saí de lá com o pensamento... Eu posso muito mais do que eu já estava fazendo. Por quê? Por conta de toda essa magia da Lashbox, certo? E aí, chegou até mim uma moça de BH perguntando se eu fazia parceria. Um dia depois, isso foi bem específico, foi um dia depois do curso da Lashbox. Eu lembro que eu tinha postado a fotinho. Quem? Então, vou falar agora. Eu lembro que eu tinha postado a fotinho do curso, né? Tá. Do volume russo, que era volume russo, a gente abria a fêmea ali Que é no algo dedinho. artesanal, né? Que totalmente. Hoje as pessoas Hoje perderam... tem os tecnológicos, Hoje as né? pessoas perderam um pouquinho o artesanal, né? A gente vai entrar nesse ponto também, né? Do artesanal. Bom, voltando. É a Luísa Peleja, me lembro perfeitamente. Até então não sabia quem era, não segui ela nas redes sociais, não dei importância nenhuma. Não que eu não dei importância, mas falei, pensei,
BH, São Paulo, que retorno essa moça vai trazer para mim? E lembra da primeira moça que eu fiz, a Tá. Giovana? Foi a minha primeira. Ela trabalhava em um salão bem famoso aqui em São Paulo, e essa moça veio fazer o cabelo e ela estava lá. E disse que ela perguntou assim: ah, vocês conhecem alguém que faz cílios legal? E aí, de prontidão, a Giovana falou assim: ah, eu tenho a minha Lash Design, você vai amar. E aí ela postou meu contato, meu Instagram. Ela entrou, mandou um direct. Eu lembro que eu olhei e falei: meu, menina de BH, que ela vai me trazer aqui, né, em São Paulo? Que tipo de retorno? Mas eu nunca neguei uma parceria, nunca. Eu fazia pensando com o pezinho atrás, mas eu fazia. Enfim, falei: pode vir, ok. Vamos resumir. Ela começou a namorar um rapaz muito. Não vou citar nome, porque eles não estão mais juntos, casaram, mas não estão mais juntos. Um rapaz do Google, enfim, tem um contato muito bacana em São Paulo. E eles foram fazer uma viagem para Miami, e é onde vem a minha primeira famosa, né? Foram fazer uma viagem junto com a Carol Célico. E aí a Carol viu os cílios da Luísa e falou: eu quero fazer esses cílios. Ela nunca tinha feito cílios. Para quem conhece a Carol Célico, sabe o perfil dela como é, né? Ela, unha, nada, ela é uma pessoa extremamente discreta e, assim, acho que de procedimento estético, 10% ali, né? Enfim, fiz a Carol Célico e aí foi só surfando a onda boa do momento. Isso aí foi antes Sabe pandemia. uma coisa que eu sempre admirei em você? É que você acreditou exatamente no seu potencial e você nunca foi uma profissional de modinha. Uhum, E isso eu acho muito importante, a pessoa acreditar no que ela, né, na capacidade dela, mas ela sabe o que é bom e ela vai, ela persiste. E a Michelle, ela sempre foi uma menina que persistiu naquilo ali. Não é assim. Agora tá na moda isso, eu corro pra cá. Agora tá na moda aquilo, eu corro pra cá. Não. É igual mais ou menos uma pessoa da moda, que ela tem um estilo elegante, um estilo clássico, ela se mantém. Ela pode até agregar algumas coisas, mas ela se mantém naquilo ali. uhum, E eu sempre admirei isso em você, eu acho que isso se casou muito bem, assim, com tudo, e eu acho que por isso que você se deu muito bem na sua profissão, na sua carreira. E as pessoas, eu vejo você como essa referência de uma menina que olhava aquilo ali de uma forma mais refinada. Eu sempre falei isso nos cursos, eu falava, gente, não queiram simplesmente ir na modinha, né? E a gente viu que algumas, infelizmente, a gente está tocando em feridas aqui, mas eu vi que muitas pessoas, muitas meninas foram seguindo alguns caminhos até um pouco mais. Como que eu posso falar a palavra? Não que os cílios não pudessem se tornar popular, tá? Mas eu acho que teve uma vulgarização. E isso era um caminho, é uma linha muito tênue, assim, bem, uma linha ali muito delicada. E eu sempre uhum. comentei isso nos cursos. Pessoal, a gente tem que saber até o limite que a gente, né, pode fazer algumas coisas ou não, porque nós somos vitrine. E eu sempre reforcei isso nos cursos, nas mentorias, eu sempre falava isso. Tome cuidado como você se expõe nas redes sociais. E a gente sempre conversou muito sobre isso. E eu admiro muito como você veio mantendo essa linha. E isso é o que atrai o público que você quer. Que aí Sim. muita gente fala assim: como é que eu atraio esse público? Uhum. Mas a pessoa tá indo para um caminho totalmente diferente, nessa modinha. Ah, agora é a hora de, sei lá, fazer isso aqui e a pessoa segue. Ela não tem esse estilo e segue ali. Você pode atuar no mercado com um público C, D, mas de forma que as pessoas te vejam também como um profissional e não desvalorize o seu trabalho. E eu acho que você foi contínuo ali, sabe? Você permaneceu. E isso você conquistou de uma forma muito bonita, sabe? Então, por isso que eu te chamei, porque eu acho que você é a primeira pessoa ali que descreve. Eu Uhum. acho que exatamente como, minha opinião, como o mercado poderia ser. Sim. E aí eu te vejo como uma pessoa de muito sucesso, não só profissional, mas como pessoal também, sabe? Eu te admiro. E aí continua, mas aí eu já vou colocar uma perguntinha aqui para você. Sim. Mas nesse momento todo, veio essa ascensão. E depois, em algum momento, nesse momento, nessa ascensão ali que você teve algum momento que você falou assim, ai não, desisti e tudo? Até quando você
foi indo, você foi surfando e tudo isso, e teve algum momento que você pensou em desistir no início, ou no meio, ou já no fim? Sim, teve. Pandemia, óbvio. Pós-pandemia. Não foi nem durante a pandemia, foi pós-pandemia. Por quê? Quando a gente estava naquele auge da pandemia, muitas, mas muitas mesmo, meninas entraram para o mercado, né? E entraram de uma forma totalmente irregular, fazendo aqueles cursos online, olhando no YouTube como faz. E aí, quem fala que o mercado não saturou, eu vou dar a minha opinião. O mercado está sim saturado. Para mim, no meu ponto de vista, está saturado sim. De maus profissionais. Exatamente, mas está. A gente tem um volume de pessoas que fazem extensão de cílios a cada esquina, né? Bom, então, onde eu pensei em desistir foi ali, nessa transição de final de pandemia mesmo. Eu falei, tá, cadê as clientes? Porque dispersou muito. Eu fiquei um tempo parada, eu me lembro que eu voltei para Tupã, fiquei lá 5 meses, fiquei com o meu espaço fechado, e quando eu retornei, eu levei um susto. Porque algumas clientes já tinham acostumado a estar sem extensão, então elas, antigamente, quando elas olhavam para o espelho, ai, não consigo nem me ver no espelho sem cílios. E aí elas passaram esse período da pandemia, muitas, eu falo das minhas clientes, né? Sem cílios, e quando voltou tudo a normalizar, elas já, não faz falta. E outras, a minha vizinha começou a fazer ali no meu prédio, então ela tá indo me atender em casa. Só começaram mais problemas também, né? Exatamente. Os Então, problemas começaram a surgir. ou muito. E a gente carrega consequência de pandemia até hoje, né? Então, foi essa época que eu pensei, falei assim, eu acho que os cílios deu pra mim. Eu acho que deu. Mas, em E aí, o que contrapartida, virou essa outra chave? eu falei, não, eu não sou baiana, Você mas sempre eu sou... Você sempre Não, acreditou. sempre. Eu vejo que é aquilo que você falou, você ama o que você faz. E eu Exatamente. acho que qualquer profissão que a gente tá, eu acho que o amor pro que a Uhum. gente faz, e aí, assim, você que pretende entrar no mercado, eu acho que isso é muito importante. Amar o que faz, se dedicar. Às vezes, Propósito, né? propósito. Porque às vezes a pessoa, por mais que a gente comece, que a gente começou às vezes por uma questão financeira, mas a gente tem que aprender a gostar do que faz e fazer com amor. Porque aí você se dedica, né, Sim. nos detalhes ali, porque senão fica mais uma profissão. Mais uma, no meio dessa A multidão Michelle, toda. gente, ela atende 2 pessoas ao mesmo tempo. Depende o dia, né? Eu já vi. Depende, é uma situação ali. Mas eu já vi, Sim. assim, isso acontecer e eu acho interessante como você consegue, você não perde, entendeu? Sim, sim, não pode perder. A gente tem que se adaptar, mas não pode perder. Ainda mais hoje, né? Com esse boom de marketing, TikTok, eles vieram engolindo a gente, né, Polly? Você concorda comigo? Agora eu que te pergunto. Tá, mas vamos lá. Eu acho que você faz o seu marketing muito bem. E eu acho que você consegue atrair, e é esse o ponto que às vezes eu sempre falo. Se você sempre tá ali dedicando o seu marketing, aquilo que você posta, aquilo que você faz, você atrai. Existe um público para tudo. E eu acho que aquilo que a gente se dedica e a gente confia e acredita é justamente essa modinha que eu sinto que as pessoas vão seguindo, aí elas acabam atraindo um público errado para o seu negócio e aí parece que o negócio tá assim. Eu acho que as pessoas estão cheias de informação. Sim, tem muita informação chegando, mas a informação certa tá chegando? Ou é só mais uma informação, vou falar uma fake news aí, entendeu? Porque aí você começa a ver os cílios, você começa a ver um monte de ensinamento errado que tem por profissionais que, infelizmente, fizeram um curso qualquer, não se especializaram, e aí, vamos lá, quantos cursos mais ou menos você já fez? Não. Será que, aí a gente vai fazer a pergunta, será que você, né, do outro lado aí, você está disposta, ou você fez um curso ou 2, ou você está disposta realmente a aprender e fazer vários, entendeu? Vários cursos. Eu acho que é como uma escola. A gente passa pela alfabetização, ensino médio, A gente nunca pode parar. graduação, pós-graduação, mestrado. Lembra que na Sim. época, para fazer o mega volume, a gente exigia
a A pessoa, a certificação. certificação do anterior. E eu vejo que isso se perdeu. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Então, eu vejo você ali, eu vejo que você atrai o público que você quer. E esse Uhum. público, então, é um caminho mais difícil, mas eu acho que é um caminho É sólido. difícil. E é um caminho que você, ele é constante. Entendeu? Ele Uhum. não é um caminho que ele faz isso. E aí eu vejo muitas pessoas reclamando, ou tá bem ou tá ruim, ou tá bem ou tá ruim. Mas quando você mantém isso ali e confia e exatamente segue o seu processo, você se mantém. Mi, o quão importante hoje, dentro da sua renda ali familiar, o seu negócio é importante para sua renda familiar e para você, entendeu? Hoje, você vive de cílios? Como é isso? Ou não? Você não consegue sobreviver de cílios? Ou sim? O quão importante nesses 10 anos? Eu acredito que deve ser importante, porque senão você não estaria 10 anos no mercado, Com né? certeza, sim. Eu vivo de cílios, eu pago as minhas contas dos cílios, eu me permito fazer uma viagem a cada 12 meses aí, bem planejadinho. Tenho o meu tenho os meus luxos, né, graças a Deus é uma coisa que eu sempre quis ter. Consegui e consigo proporcionar várias coisas para minha família, para minha mãe, consegui proporcionar muita coisa para o meu pai, que hoje não tá mais aqui. E como eu falei anteriormente, os meus luxos, mas o que seria quando eu falo de luxo, não é comprar uma bolsa cara, são É a coisas sua que independência. não só isso, mas são coisas que antigamente eu nunca consegui fazer, como um exemplo, ir numa boulangerie ou numa padaria, sentar e falar assim, não ficar preocupada com o valor ali, ai meu Deus, 30 mais 50, enfim, eu peço o que eu quero, o que eu tenho vontade de comer, e o que eu tenho vontade de fazer, eu consigo fazer hoje com os cílios, com o meu trabalho. E quando nesse tempo, né, nesses 10 anos também, você diz assim, você olhou para a sua trajetória e falou, poxa, eu consegui, né? Eu sei que tem partes, momentos aí na sua vida que foram desafiadores. Em alguns momentos você pensou em desistir, não só Sim. pós-pandemia, mas teve momentos delicados da sua vida. Uhum. E eu vi que você se reinventou nesses momentos, sabe? Você já formou equipe, você percebeu em alguns momentos que isso sim era possível, em outros momentos não. Mas você permaneceu ali, é aquilo que eu falei, eu vejo você como constância, tá? E essa constância é muito importante. Mas quando você olhou para você e se sentiu orgulho da Michelle Bonfim, olhou no espelho, com todo orgulho no coração e falou: Nossa, cheguei até aqui. Quando foi esse momento, essa Quase todo virada? dia, Polly, quase todo dia. Mas eu entendi a pergunta quando eu faço quando eu viajo e eu entro no avião e falo assim, meu Deus, aquela menininha, De Tupã. a Tupanzinha, que só tinha carroça, que só tem carroça assim na avenida, tá entrando num avião. Então todo ano que eu faço, tiro minhas férias, porque eu, enfim, nunca férias, nem sabia o que era isso, né? Férias. Férias eu ficava dentro de casa limpando a casa, né? Hoje não, hoje eu me programo para fazer uma viagem internacional todo ano. Isso é consequência, resultado do meu trabalho, do que eu escolhi fazer, como eu faço. Então eu tenho tudo planejado certinho. Isso me traz também tranquilidade, sabe? É um bom, você sabe que é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça diferente, né? É uma coisa nossa, a gente tem o controle, nem sempre, mas a gente, né? 90% a gente tá ali em nossas mãos, a gente tem o controle. E aí é só se programar para fazer tudo certinho. E o que os cílios me proporcionou e me proporciona é essa liberdade financeira, sim, mas ele me dá essa, sabe essa paz, trabalho? Não é aquela coisa maçante. É mais ou menos Como isso. você vê a Michelle daqui para frente? Daqui para frente, Daqui 5, 10 anos? Como você vê você, quando eu digo na área da beleza, no geral, entendeu? Como no você se vê? geral. Você se vê Aham. mudando de novo, voltando para um banco ou Não, não? não, não, jamais. Bom, eu não quero, né? Não é o que eu quero. Mas a gente nunca sabe, mas não é o que eu quero. Tanto que eu já tô fazendo uma outra faculdade de estética, porque sim, eu penso em expandir, não ficar assim só nos cílios, mas também, né, trabalhar com facial. Vejo fazendo outra coisa, por isso eu já estou fazendo essa faculdade, mas para permanecer ali no facial,
né? O meu negócio é o facial. E aí, agora como família, né? Se seu pai tiver, acho que seu pai sentia maior orgulho de você, Muito orgulho. porque vê aquela menininha que a gente sabe da história, que tem outras histórias da Michele, garota por Tem trás ali, muitas. né? E eu admiro muito essa história, que a gente tá falando só do lado profissional, das suas conquistas e tudo, dos seus desafios aqui, mas existe. E como é essa menina, como as pessoas que estão ao seu redor, que conheceu aquela Michele, te vê hoje, como seu pai te via, sua mãe hoje te vê, como eles observam essa mudança na sua vida? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Sobre família, é algo que é o orgulho. Essa é a palavra que define. Mas pessoas que eu achava, né, que eram amigas e tudo mais, cortaram relação comigo. A Michele ficou metida. Agora ela é Agora ela é rica. rica. Agora Não fala não, que senão vão pedir é. dinheiro para Michele. Agora ela viaja, tá se achando. Então, assim, é só. E assim, nem família, é pai e mãe, é algo muito pontual. Porque eu percebo que isso também traz um pouco de. Quanto mais você cresce, mais Incomoda, parece que um você se pouco. torna sozinha, é normal isso, É, tá? sozinha, literalmente sozinha. Sozinha. E pontual, como eu disse, O pai, mãe, topo, marido. ele é único, né? Ele é individual, se você for Sim, ver uma pirâmide. Quanto mais ali você sobe, mais sozinho mais você vai sozinho. ficando. E é E normal é como eu isso. me senti e me sinto, sim. Mas também não me importo, nem um pouco. A gente finalizar as nossas perguntas aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Pós-pandemia ali, né? Quais são os benefícios e os malefícios dos cílios tecnológicos e o que isso você acha que é o ponto positivo e o ponto negativo dos cílios tecnológicos para o nosso mercado? Certo. Bom, cílios tecnológicos, eles são joia, ok, são ótimos. Você Porém, usa, né? eu uso diariamente, sim, uso. Facilitou sua vida, que você contou, né? Facilitou muito, porque hoje as pessoas não têm mais aquela disponibilidade Tempo. de tempo, né? Mas o que trouxe, o que acarretou esses cílios tecnológicos? Más profissionais. Mas essa má profissional, quando eu falo, é o quê? Elas não conheceram o outro lado do cílio sem ser o tecnológico, certo? Não Que aperfeiçoaram. não aperfeiçoou. Não se atualizam. Sim, não. Então, assim, o único conhecimento que elas têm é o cílios tecnológico. E a extensão de cílios não se resume só a cílios tecnológico, né? É algo que a gente tem que estar sempre se atualizando, mas não só isso. O conhecimento lá, a base. Qual que é a base? A base não foi o cílios tecnológico. Qual foi? Você lembra qual foi, Polly? Sim, claro, o meu famoso clássico, né? Volume russo Volume também, russo, né? clássico, isso. Os cílios que são de boa qualidade e que eu acho que a pessoa, exatamente isso. Eu concordo plenamente que eu acho que existe mercado para todo mundo. Mas eu vejo que isso deu margem para más profissionais entrarem no mercado. Sim. Isso é um problema que eu sei que muita gente vai falar. Mas não, Vai. eu falo porque eu vejo gente me procurando para fazer curso, tem 4, 5 anos de profissão e fala, eu não sei fazer cílios de volume. E eu, particularmente, acho isso um horror. E aí eu vou ver o trabalho da menina, ela não sabe fazer, ela só sabe fazer cílios tecnológico. E aí como é que ela quer defender e trazer outro público e fazer outras coisas se ela não sabe? Ou até mesmo ela quer ensinar, e aí entra o grande porém, ela quer ensinar, ela quer ser uma professora, ela quer ser uma mentora, se ela não sabe o básico. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Mais que o básico, o fio a fio clássico. Tem gente que não sabe nem tirar do chicote, né? E aí, eu quero que você... Agora um bate-bola rapidinho, tá? Que eu vou fazer com você. Cílios volumosos ou naturais? Naturais. Por quê? É mais o meu perfil. Vamos lá. Segundo, cliente que dorme na maca. Bênção ou desafio? Pra mim é bênção. Sério? Oh! Ai, depende. Pra mim, às vezes, elas fazem aqueles negocinhos... Não, é bênção. Pra mim é bênção. Sério, pra mim, às vezes, é um desafio. Depende, mas às vezes é um desafio. Tendência do momento que você ama. Tem Spike. Spike? Delicado, Que sim. legal. Então, o famoso anime também, né? Que ele tem um pouquinho, tá? Produto que você não vive sem no seu atendimento. Finalizador. Finalizador é vida, né? Oh! Maior erro que uma lash designer pode cometer. O maior erro, pra mim, meu ponto de vista, é entrar primeiro com o marketing
do que com o profissionalismo ali de saber fazer os cílios. Aplicação perfeita em quanto tempo? Máximo 2 horas. Uma dica de ouro para quem está começando. Uma dica? É. Uma é difícil, Polly, mas tá. Empreender é uma peleja e a única coisa assim que eu tenho pra falar que eu faço é não desistir. Não tem como desistir. É isso, não desistir. Você falou uma? E se você fosse um cílios, qual você seria? Qual eu seria? Com certeza o Fox. Fox? Oh. E um perrengue de cílios aí, um perrengue na área que virou história boa. Enquanto eu faço aplicação de cílios, Conta, não conta o nome. a cliente ela ronca demais e aí tá aquele silêncio todo, né? Então é um momento que a cliente ela ronca demais e aí ela ronca muito, sabe? É. Já teve alguns casos assim? Vários. E um grande sonho na sua profissão, para a sua profissão, um grande sonho. Então, Polly, o meu grande sonho, acredito, para mim, já foi realizado. E o que eu realmente peço sempre, eu sou uma pessoa muito religiosa, então nas minhas orações é que eu consiga levar o meu negócio nessa constância até... E você tá fazendo com muita excelência, falei para você, te admiro muito. Obrigada também, é E recíproco. eu observo que você tá conseguindo. E aí, para finalizar, complete a frase. Hoje eu sou uma mulher que... Hoje eu sou uma mulher que conquistou muita coisa. Eu sou uma mulher de conquista. Mi, obrigada. Eu que agradeço, Sério, Polly. Você foi muito sabe bom. o quanto você também é importante em tudo isso. Eu sei que a Você gente fez sabe. parte da história da outra. E eu fico Desde muito... sempre. Eu fico muito feliz, sim, de, né, você ter sido uma aluna nossa e, ao mesmo tempo, depois disso, eu conheci uma outra Michelle que virou amiga. E aí, gente, eu aconselho vocês a seguir a Michelle. A gente vai deixar o arroba dela aqui, fala o seu arroba. Siga a Michelle, vocês vão se inspirar muito, porque a Michelle, ela traz um ar sofisticado, elegante para o negócio dela. E é assim que ela atendeu grandes celebridades aí e conquistou o coração dessas mulheres. Meu arroba é Love for Lashes Beauty Clinic. E eu só tenho a agradecer a Polly por me convidar e ser a primeira aqui nesse Polycast, né? Polycast. Adorei o nome. E me sigam lá.